Oi, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre alemtuzumab, depressão. Então, quem for chegando, hoje a live vai ser sobre depressão, esclerose múltipla, tratamento de alta eficácia, alemtuzumab, com a Tamires, com a Tami. Olá, Oi, boa noite. boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Então, hoje a nossa live vai ser sobre tratamentos de alta eficácia, especificamente o alentuzumab, que é o remédio que você usa, para que você conte. Geralmente, quando vem convidado, eu gosto de ouvir mesmo o convidado contando a própria história e a gente vai fazendo algumas inserções, alguns comentários, algumas perguntas para que sejam relevantes na história. Então, ultimamente, eu tinha chegado a fazer algumas lives mais compridas, de 2 horas, 3 horas, mas eu não sei porque agora o Instagram está cortando a mim. Quando chega perto de 1 hora, aparece o cronômetro de 1 minuto e zero. Ah, Então, uh, felizmente, infelizmente, só está durando 1 hora as lives. Então, eu queria que você se apresentasse, fala de onde que você é, o que que você faz, quem você é, o que que você tem, essas coisas, e a gente vai conversando. tá ótimo. Meu nome é Tamires, tenho 25 anos, sou estudante de engenharia química, atualmente sou estagiária, estou aí na luta, e descobri a esclerose múltipla em 2021, especificamente em setembro, mas os sintomas eu já havia sentido há uns anos atrás, mas a gente nunca espera, né, que tenha esse diagnóstico. E você tem um caso um pouco diferente do habitual, porque eu e a Tamires fizemos uma consulta hoje, e por isso que eu sei alguns detalhes da história dela. Ela é um caso que eu não tenho um caso como ela ainda, que é um paciente virgem de tratamento, começar direto o tratamento da esclerose com o alentuzumab, com o Lentrada. É uma medicação de super alta eficácia, quase que a última linha, assim, o topo da linha mesmo. E ela começou de cara com esse remédio. Como é que foi assim o seu diagnóstico, os primeiros sintomas lá, antes de você descobrir que tinha esclerose? Por que você internou a primeira vez? A primeira vez que eu internei, eu tava sentindo dormência na ponta dos dedos, da mão direita. Bem, bem leve, bem pouquinho. E aí foi subindo, né? Foi vindo pro braço e a perna também. E como eu tava dirigindo, foi batendo no desespero, a pressão subiu, né? E aí foi quando eu internei. Eu dei entrada no hospital com AVC, por conta da pressão, né? E da dormência. Porque infelizmente a minha avó morreu de AVC, então eu já cheguei falando, olha, eu acho que eu tô tendo um AVC no hospital. E aí eles me mantiveram internada, os neurologistas desacreditados que era esclerose, minha irmã tem esclerose múltipla, então eu cheguei depois que falaram, ah, não é AVC, eu falei, então, minha irmã tem esclerose. E os neurologistas, não, isso é estresse, né, gera dormência. E aí, depois de uns 4 dias internadas, que eu consegui fazer ressonância, e aí que veio o diagnóstico realmente, né, de esclerose. Comprovadíssimo. Você, você acabou de me dar uma ideia de enquete, porque eu acho que todo mundo que eu fiz live até agora falou que no começo foi isso mesmo. Ah, eu tive tal sintoma, fui no neuro, falaram que era estresse, falaram que não era nada. Aham, Falaram que eu vou fazer um exame, mas só para descartar, porque não é nada. sim, sim. Tanto que só a ressonância já apontava esclerose, né? Eu fiz o líquor, que é o protocolo, mas acho que não precisava passar por essa dor. Mas enfim, foi para comprovar. Ah, só um parênteses, então, antes da gente continuar. Claro. Durante a live, eu não consigo olhar as perguntas do chat. Então, se alguém tiver pergunta, guarda para o finalzinho. Depois a gente abre uns minutos, daí a gente começa a olhar tudo que perguntem lá no final, porque durante a live a gente não consegue olhar as perguntas. Sim, Então, você se internou para fazer pulso, ou para investigar e fez pulso já no primeiro internamento? sim, já fiz pulso. Fiquei ali nos 5 dias, né, de pulsoterapia. E, assim, foi um sintoma, um surto leve, né? Só dormência. E depois que eu descobri o que era, eu fui me acalmando e a pressão baixou, né? Que esclerose não tem nada a ver com pressão. E a dormência foi passando e foi bem, bem, bem leve mesmo ali o primeiro surto, né? E o que, que os médicos falaram assim da gravidade das suas ressonâncias? Tinha pouca mancha, muita mancha? A primeira coisa que eu perguntei, por já saber da esclerose, pela minha irmã ter, eu já perguntei, quantos pontos eu tenho? Aí o neurologista, mas isso não vai fazer diferença saber. Eu falei, não, mas eu quero saber. Aí ele, então, você está com 23 pontos no cérebro e 2 pontos, né, na medula. Falei certo, né, doutor? Pelo amor de Deus, me corrija Uhum. se eu falar alguma coisa errada. E 2 pontos na coluna. Aí eu, 23. Ele, tá, mas os pontos, assim, dependendo da onde estão, eles não.
calma, fica calma que os pontos não são, assim, de prior, né? Aquele assusta, né? 23 pontos, 23 lesões. Mas foi isso, foi um baque. Eu tava com a minha sogra na sala, internada, ela tava comigo, ela é muito calma, ela foi me acalmando, olha, calma, vai devagar, respira. Porque, assim, ter uma irmã com esclerose, ver tudo que ela passou e ter, foi um susto muito grande, sabe? Você era bem envolvida com a sua irmã? Conhecia a doença, Então, as sequelas, as dificuldades que ela passou antes do seu diagnóstico? a minha irmã, ela não gosta muito de falar sobre a doença. Não era um tabu na família, assim. A gente sabia o que ela tinha. Ela trata na Europa, né? Ela mora na Europa por conta do tratamento, que ela deu início lá, né? Ela descobriu lá, então ela segue o tratamento por lá. E sempre foi uma história que a gente nunca conversava. Ela nunca se sentiu à vontade de falar. Ela sempre preferiu guardar, né, para ela, fazer os tratamentos. Toda vez que ela tinha surto, ela tinha que internar e tomar o corticoide, ela sempre ligou de videochamada pra gente. Ela sempre inchou muito, né? O corticoide incha muito. E aí, quando eu contei pra ela, ela ficou assim, ela ficou assustada, muito assustada. Eu acho que ela e minha mãe foram até hoje, as pessoas ficaram mais assustadas, até mais do que eu. E ela troca agora experiências comigo, né? De tudo que ela passou, me acalma um pouco, às vezes não, depende. Então você é uma das poucas pessoas que assim fazia muita ideia do que era uma esclerose múltipla no seu diagnóstico, porque a maioria acha que vai morrer, acha que é ela, acha que não sei o quê. Então você tinha um pouquinho de noção, pelo menos, tanto da gravidade real quanto da não gravidade exagerada que muitas pessoas têm. Sim, tanto que a primeira coisa que eu perguntei é quantos pontos? Eu quero saber, porque eu sabia os pontos da minha irmã, né? Hoje em dia, atualmente, quantos pontos ela tem. Aí eu já, quantos pontos? Ele, não, vamos com calma. Foi a primeira coisa, assim, que de imediato eu quis saber, mas do restante eu já sabia, né? Não era infelizmente, não era uma novidade para mim. E se vê alguma diferença assim, dos cuidados da sua irmã, do acompanhamento, do que ela fala, da Europa com a gente? Então, no início, quando eu fui no meu neurologista, a primeira coisa que eu perguntei para ele, eu preciso ir para a Europa para me tratar? Aí ele, não, os mesmos medicamentos de lá tem aqui. Aí eu, ok. E aí eu comecei, lógico que antes de ir para consulta eu conversei com a minha irmã, ela ficou um pouco desesperada, porque a facilidade, a diferença da Europa para cá é a facilidade do medicamento, né? Minha irmã nunca teve que entrar na justiça para conseguir, né, as medicações. E lá eles têm um programa muito legal. A esclerose dela é um pouco avançada, assim, acho que pode até se comparar com a minha, né, doutor, que você viu minha ressonância, viu que é um pouco avançada. E lá eles aposentaram ela. Mesmo que ela não tenha nenhuma restrição, nenhuma limitação física, eles aposentaram ela. Quando ela tem os surtos da doença, ela vai interna, toma o corticoide, e depois eles dão a opção, por exemplo, dela passar um dia no spa para se recuperar. Nossa! Dar Nossa! um detox. Aqui também é assim. Aqui também é assim. A pessoa vai e fica 4 dias na fila do SUS. Sim. E ganha um spa na saída. Exatamente. Perguntaram aqui qual que é o país dela. Alemanha. Ela mora na Alemanha. A minha mãe tá do lado. E ela falou que são 15 dias de spa que ela ganha. Meu Deus! 15 a 30, gente. Por que você não foi pra lá? Pois é. Infelizmente, eu gosto. Eu gosto do Brasil. Eu sou apegada no meu país. Nossa, mas é uma ótima ideia isso, hein? Sim. Tanto que ela falou, Tamires, vem pra cá. Eu falei, eu quero tentar aqui. Eu tenho a minha vida aqui, eu quero tentar aqui antes de dar esse passo, né? Mas ela foi pra lá, trabalhar lá. Ela não sabia da doença. Então, ela já trabalhava, tinha uma rotina lá. Então, o país, como vou dizer, ela era residente. Então, o país, ele assume, né? O tratamento, essas coisas. Eu não sou residente de lá. Então, acho que não seria uma coisa tão fácil. Vamos dizer assim, né? Vou chegar lá, vou conseguir os medicamentos. Não, você tem que ter uma residência, você tem que ter um emprego, né? Inicialmente. Mas essa é a diferença enorme de lá para cá. Mas os medicamentos em si, que eu converso com ela, até então não tem nenhum diferente do nosso. Ela toma hoje em dia o fingolimod. Nós temos aqui, né, de primeira linha. Então,
Na parte de medicamentos, não tem diferença. E ela tem algum tipo de convênio ou é tudo gratuito lá? Tudo gratuito. Até o spa? Até o spa. Nossa. Até o spa. É uma grande... E assim, ela aposentar é muito bom, porque, enfim, todo mundo que está assistindo sabe, né? Às vezes a gente quer acordar e só ficar deitado. Então, ela ter essa oportunidade de aposentar foi muito bom para ela. Apesar dela ser aposentada, ela faz umas outras atividades de trabalho. Ela não quis parar, né, completamente. Ela gosta de se movimentar. Então, assim, o que ela pode fazer, além da aposentadoria dela, ela faz, sabe? Ela não se acomodou, vamos dizer assim. Então a gente está agora mais ou menos em setembro, outubro do ano passado. Você teve um sintoma sensitivo no braço, subiu para o rosto, internou, fez pulso, descobriu esclerose. E daí como é que foi a conversa para escolher o seu remédio? Como é que você acabou nesse remédio? Ele falou que você tinha uma doença grave, tinha que tomar um remédio X? Como é que foi? Inicialmente, o que ele falou para mim, Tamires, eu vou te tratar pensando na Tamires daqui a 10 anos. Não só no surto que você teve agora. Porque, apesar da gravidade, eu tive um surto. Foi um surto leve, né? Tanta gente que tem surtos, né, piores. E ele pensou, daqui a 10 anos, como seria? Eu tinha acabado de me casar, tinha meses de casada no civil. E ele falou assim, você pretende ter filhos? Eu falei, antes da doença não, mas agora com a doença sim. E aí ele falou, olha, temos aqui uma leva de medicamentos. Ele não me aconselhou inicialmente o natalizumab por conta da minha irmã ser positivo para o JC vírus. Então ele falou, olha, vamos tentar uma outra medicação. Ele tinha inicialmente ido para o Kesimpta, só que eu não consegui, entrei com o plano, não consegui, sem processo, apenas uma solicitação pelo plano. Não consegui. E ele falou, Tamires, vamos tentar então o alemtuzumab, que também é de alta eficiência. E para você que pretende ter filhos, a gente vai ter um espaço ali, né? Que você vai conseguir ter uma gravidez tranquila. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu pedi novamente pro plano, eles negaram. E foi quando eu entrei com o processo, né? Contra o plano de saúde. Infelizmente, teve que ser por processo. Eu entrei com um escritório de advocacia especializado. Inclusive, depois quem quiser o contato, eu passo. Eles fazem processos em outro estado, enfim. E eles entraram com o processo, demorou 3 semanas, quando o juiz determinou por liminar que eles tinham que me dar, né, que tinham que ceder o medicamento. Demorou 1 semana, o pessoal entrou em contato comigo. Eu não acreditei que sairia tão rápido, né? Assim, tem casos que demoram meses e o meu foi muito rápido, graças a Deus. E eles falaram, olha, Tamires, o seu medicamento a partir de quinta-feira já está liberado para você vir tomar. Eu falei, olha, eu não vou começar na quinta, porque tem que ser 5 dias consecutivos. E aqui a oncologia não funciona dia de sábado e domingo, né? Desse plano de saúde específico. E aí eu comecei na outra segunda-feira, né? Me deram a notícia na quarta, na quinta o medicamento já estava disponível e eu comecei na segunda-feira. Que rápido. Sim. Então é mais ou menos o que não é o Ocrevus, é um remédio diferente do Ocrevus, é o Lentrada ou alemtuzumab. Isso. Então o que ele assumiu uma postura muito parecida do que a linha que eu geralmente gosto de falar para vocês, assim, sabe? O remédio chama alemtuzumab ou Lentrada, não é o Ocrevus. Isso. A linha que eu gosto de explicar e de usar é essa linha de respeitar um paciente que tem uma doença um pouquinho mais séria, como o seu caso, muita mancha na medula. Não, assim, se você usasse um daqueles remédios que eu digo que são fracos, às vezes, Copaxone, Interferon, Teriflunomida, Tecfidera, seria só questão de tempo para a doença descontrolar e vir um próximo surto e acumular lesão, acumular sequela, e os problemas vêm. Então, pacientes que pedem por um remédio mais forte, que tem uma doença um pouquinho mais forte, em questão de mancha, em questão de surto, tem 5 opções no Brasil que eu gosto de usar quando eu preciso de um remédio mais forte, que é o natalizumab, o Kesimpta, o Ocrevus, o Mavenclad e o alemtuzumab, que é o Lentrada. Então, qualquer pessoa que tem uma doença um pouquinho mais séria, que pede por um tratamento de alta eficácia, para mim, esses 5 são muito parecidos. A gente vai escolher entre um e outro por questão de acessibilidade. Qual que o convênio dá, qual que permite engravidar, qual que é isso, qual que é a injeção, qual que é comprimido, qual que é essas coisas.
Então, o remédio que você toma hoje em dia, que é o Alentuximab, que é o Lentrada, ele é uma infusão na veia uma vez por ano. Então, você aplica na veia 5 dias seguidos, depois descansa o ano inteiro, no ano que vem aplica mais 3 dias na veia, e a promessa dele é que mais de 70%, 80% nunca mais na vida volte a ter doença. Então ele é um remédio assim, muito forte, muito eficaz, que tem assim, muitas pessoas o poder de silenciar a doença. Em alguns poucos azarados, a doença pode voltar depois de uns 4, 5 anos, e daí a gente revê o que faz. Faz outro ciclo de Alentuximab, usa algum dos outros remédios de alta eficácia, não tem problema dar um passinho para trás. Mas o que ele fez realmente é muito certo, assim. Então a gente tem que começar forte. Tem gente que fala, os italianos falam hit hard e hit early, que é bata forte e bata cedo. Então, conseguir estacionar a doença no começo, a gente sabe que a quantidade de neurônios da cabeça ela é finita, ela não é infinita. Então, quanto mais surto tiver, mais acumular lesão, maior é o grau de incapacidade no longo prazo. Então, quanto mais cedo a gente conseguir estacionar a doença e prevenir as lesões, os surtos de acontecerem, melhor. E para você que então foi um caso diferente, que não queria ter filhos antes e depois da doença quer ter filhos, porque normalmente eu escuto o contrário. Ah, doutor, eu até queria, mas agora com a doença eu não quero mais. E o Alentuximab foi uma boa escolha por causa disso. Porque, como eu falei, usa na veia uma vez por ano, só lá nos primeiros 2 anos. Ano 3, ano 4, ano 5, não faz nada. Então, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, a pessoa pode engravidar, porque ela não tem mais remédio no corpo, mas a proteção dele dura 5 anos. Então vai ter uma gravidez super segura, super protegida, com remédio de alta eficácia, então super segura, super eficaz, e diferente de outras pessoas que às vezes estão usando um Tecfidera, estão usando um Fingolimod, estão usando um Natalizumab, agora, doutor, eu quero engravidar. A pessoa tem que parar o remédio, ficar desprotegida, confiar na segurança que a gestação entrega, e depois da gestação voltar a tratar rapidamente. Então, a escolha que vocês tiveram foi muito feliz, assim. Sim, a escolha que ele fez, como eu vou dizer, os efeitos colaterais, né, doutora? A gente estava até conversando sobre isso. Como é que foi? Como é que foi a infusão? Mais agressivo. No início, no primeiro dia, eu falei, gente, maravilha, não senti nada. O pessoal também da oncologia, perfeitos, maravilhosos, enfermeiros muito competentes, muito carinhosos, né? É um momento delicado. São 5 dias de soro na veia, né? 5 dias seguidos, fazendo soro na veia. Sim. E o primeiro foi tranquilo? Muito tranquilo. O segundo dia apareceu um pouquinho de alergia, mas nos braços, assim, dava pra ver. Mas junto com a Alentuximab, eu tomei 3 tipos de antialérgico, né? Junto com o corticoide, eu tomei corticoide também. E aí, no terceiro dia, eu já cheguei lá com alergia e a minha pressão subiu. Eu sou assim, né? Alguma coisinha deu errado, a pressão já tá lá em cima. E aí, eles falaram, olha, se não passar, a gente vai ter que suspender, né? Porque começou a ter alergia nas minhas costas, bem vermelho, né? Bem vivo, vamos dizer. E eu comecei a sentir um pouco a minha garganta. E eles ficaram com medo de dar choque anafilático. É isso. E aí eles me deram um coquetel de medicamentos oral para eu tomar antes de ir para o 4º dia, para já chegar lá com o corpo um pouco mais preparado. Aí no 4º dia deu menos, deu para continuar. No 5º dia deu bem pouquinho e deu para continuar. E depois eu permaneci tomando o antialérgico, né? Ali mais 7 dias. E depois de 7 dias parou a alergia. Passou uns 2, 3 dias, me deu alergia de novo, um pouquinho, uma irritação. Tomei o antialérgico e passou. Enfim, acabou. Mas assim, só a mesma alergia. E a aplicação foi em janeiro, isso? Fevereiro. 14 de fevereiro. Isso. E como é que ficou sua imunidade nesses 2 meses até agora? Olha, eu mudei minha alimentação. Normal? Normal. Mas assim, eu tenho me cuidado em relação à alimentação, né? Atividade física, isso tudo ajuda, né? A ter uma saúde melhor. Então, nenhuma observação em relação a isso. Uma coisa, eu comecei a tomar, esqueci o remédio para herpes. Comecei a tomar... Aciclovir? Aciclovir. Tomei 1 mês, né? Comecei no primeiro dia de medicamento e fiquei tomando durante 1 mês. O único medicamento que eu tomei, assim, pós-medicação, que é preventivo, né? Para gerar herpes.
enfim, N fatores ali. Então a promessa desse remédio foi meio que sofrer por 5 dias para aproveitar 360 dias. Sim, 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 sim. E eu nem digo sofrer, assim, foram efeitos colaterais leves, né? Assim, o que é uma alergia para você ter o resto do ano em paz, né? Sem ter que internar. Mas antes de eu conseguir o medicamento, eu tive 2 surtos, né? O primeiro foi a descoberta e 3 meses depois eu tive um novo surto, antes de conseguir o medicamento, né? Assim, nessa transição de tentar pelo SUS, tentar pelo plano e até conseguir entrar na justiça. Foram 2 surtos, mas só também. Então eu falei para você de manhã que o seu neuro foi, digo assim, mais corajoso do que eu, porque eu não tenho pacientes que comecei do zero com o alemtuzumab. Então ele foi muito feliz, assim, escolheu uma medicação boa, altamente eficaz para o seu perfil de desejo gestacional, segurança que você quer, foi um remédio muito bom. Sim, sim, sim. Foi uma escolha, assim. Eu no início fiquei com medo, queria muito ter tomado uma Mavenclad por ser oral, sabe? Aquele medo de infusão. Não sei, eu tenho muito medo de agulha. A pessoa que ficou internada várias vezes tem medo de agulha. Mas eu queria muito uma Mavenclad e o advogado ele até me orientou. Ele falou, Tamires, para nós é muito mais fácil a gente conseguir um medicamento que faça infusão do que um medicamento via oral. Judicialmente, infelizmente, né, é mais fácil. E aí foi também o que o meu neurologista tinha passado. Eu falei, então bora. É para ficar 5 dias, vamos ficar 5 dias. Perguntaram aqui embaixo quem é o seu neuro. Ah, doutor Carlos Alberto Majures Peixoto. Da onde que você é? Vitória, Espírito Santo. E você fez a aplicação pelo convênio, né? Não foi pelo SUS. Não, eu fiz pelo convênio. Ele atende particular, mas ele também atende pelo UCAM, que é um hospital aqui público, das clínicas, né? O Hospital das Clínicas aqui do estado. Ele até falou, será que você não consegue pegar um medicamento e tomar lá? Porque eu consigo te acompanhar. Só que não, o plano não liberou. Tive que ir na oncologia, né? Tomar por lá, mas fui muito bem assistida pelos enfermeiros e tinha uma reumato lá também dando assistência. Foi bem tranquilo em relação a isso. E para quem está assistindo, esse remédio da Tamires, o alemtuzumab, já está no SUS agora. Ele foi incorporado recentemente no SUS. Então ele está no SUS um passo depois do natalizumab. Então, se alguém precisar, a medicação dela não foi pelo SUS, foi pelo convênio, mas ela já existe no SUS. Sim. No protocolo do SUS, ela está disponível depois do NATA. Isso, eu não consegui pelo SUS, porque o SUS queria que primeiro eu iniciasse com o natalizumab. Eles rejeitaram e deram essa opção 3 vezes. Tanto que na época, quando eu entrei com o processo, o meu médico falou, eu quero o alemtuzumab para você. Mas se demorar muito o processo, começa pelo SUS com o natalizumab, para você não ficar desprotegida, até sair o alemtuzumab. Mas Deus é muito bom e o alemtuzumab saiu primeiro. Mas sim, foi cogitado também o natalizumab nesse meio termo, né? Porque o SUS, ele indica que se houver falha do natalizumab, aí sim eles entram com o alemtuzumab. É um protocolo do SUS, né? Infelizmente. E da questão de judicialização, pela lei, assim, os convênios são mais obrigados a fornecer tratamentos injetáveis, hospitalares, do que tratamentos orais. Isso. Porque, segundo a lei, comprimido você compra por conta da farmácia, mesmo que o Mavenclad custe 300 mil reais. E o alemtuzumab custa parecido, mas como é injeção, os convênios são mais obrigados a fornecer do que os comprimidos. Sim. Sim. Eu conheço uma pessoa que trabalha no meu plano de saúde, e aí eu fui à notícia no plano de saúde, né? Nossa, uma menina tão nova, 250 mil medicamento? Infelizmente, né? A gente paga o plano de saúde para ter o apoio, né? E em relação à sua parte emocional, como é que foi encarar tudo isso? Inicialmente... Você já era uma pessoa ansiosa antes? Com certeza. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, muito estressada. E aí, quando eu descobri, eu percebi que me faria mal continuar com o meu estresse, continuar com aquele ritmo ligado no 220 e fui me acalmando. Não tanto, mas fui tentando me acalmar. Só que eu tava lidando super bem com a doença. Quando eu dei a notícia para minha mãe, foi a parte mais difícil.
Mas eu lidei bem também com isso. Eu estava super tranquila, de bem com a vida. Algumas pessoas me procuraram no Instagram quando eu postei, né, que eu tinha doença. E eu dei um apoio para a pessoa. Falava, eu tô muito triste. Eu, não, positividade. Só que, infelizmente, semana passada eu fui no psiquiatra e ele falou, olha, você está com uma depressão e uma crise de pânico. Eu falei, eita, achei que eu estava muito feliz. Mas aí eu fui diagnosticada, vou começar a tomar os medicamentos, né, doutor? Você aprovou hoje os medicamentos que ele me ofereceu, né, aconselhou. E eu vou começar o tratamento. Infelizmente, a esclerose múltipla, ela gera, né, tem vamos dizer, uma porcentagem a mais de ter possibilidade de ter depressão. Eu costumo falar que o simples diagnóstico de qualquer doença crônica já é um fator de risco sério para ter depressão. Um câncer, um outro problema qualquer, já é possibilidade. A esclerose, por ser uma doença crônica, por ser neurológica, mexer com os neurônios, com os circuitos emocionais, aumenta mais ainda o risco. Então, é completamente normal, possível, esperado passar por ansiedade e depressão durante essa doença. Sim, sim, eu vou começar o tratamento, mas assim, sempre sendo positivo. Então, sua mãe teve que escutar essa notícia 2 vezes. Mãe, tô com esclerose. Foi difícil, né, mãe? Ela tá aqui do meu lado. Foi difícil, realmente, ter ouvido, e com o espaço de tempo muito grande, né? Porque a diferença da minha irmã para mim de idade é muito grande. Minha irmã tem 50 anos, 52, e eu tenho 25. Então, assim, né? E ela descobriu com 35 anos que ela tinha doença. Então, tem bastante chão aí. Foi um salto, graças a Deus, que eu acho que você infartaria, né, mãe? Se fosse assim, um em cima do outro. Então, pelo menos teve essa folguinha aí para ela saber lidar. Então, você tinha uns 8, 9 anos quando ela foi diagnosticada? Sim. Sim. A minha mãe... E você lembra? Eu lembro porque a minha mãe, ela foi para a Alemanha para ficar com ela. Porque até então, ela já tinha surtos no Brasil, só que não identificava o que era, não imaginava, né, o que era, só foi descobrir lá. E quando ela descobriu que você foi para lá, não é isso? Bem depois já. Um tempo depois, ela foi ficar com a minha irmã, então eu fiquei no Brasil, fiquei com uma tia, né? E ela foi lá dar um apoio emocional, enfim, para minha irmã. Ela já tinha filha, né? Como eu falei, ela teve filho antes de descobrir que tinha esclerose. Então foi aquela confusão, né? A minha sobrinha era pequena, ela tinha descoberto, era uma novidade. Foi um alívio, porque muitos anos ela sentia coisas que ninguém soube identificar o que era. Enfim, mas aí minha mãe ficou, então eu lembro por conta disso, né? Porque minha mãe teve que ir pra lá por um tempinho. Essa semana alguém até mandou uma caixinha e bastante gente me perguntou no direct que alguém falou assim, fiquei feliz depois do diagnóstico. Eu vi. Mas acho que talvez não seja bem assim feliz. Achei o que você falou assim, é um alívio para encontrar uma resposta aos sintomas, para saber que não era tão grave quanto eu achava que era, que encontrou uma resposta para o que estava sentindo, e não ansiedade da cabeça, emocional. Era horrível, minha irmã sentia muita dor, né? Era dor de cabeça, uma coisa assim, que não passava, né? Medicamento nenhum parava com aquilo. Então, para ela descobrir e tratar, foi muito bom, né? E uma coisa, doutor, também em relação ao meu medicamento, né? Quando a doença da minha irmã, quando ela descobriu a doença, também estava num nível, vamos dizer, grave, como a minha. Só que, na época, há 15 anos atrás, 15 anos atrás, ela começou o tratamento com um remédio de nível 1. E foi aumentando conforme os anos. E olha isso, comigo já foi diferente. Eu já comecei com um de alta eficácia, para quem sabe daqui uns anos ir reduzindo, ou adormeça a minha doença, né? Então é uma diferença muito grande. Hoje ela toma fingolimod, que é um remédio, né, nível 1, porque a doença dela já está mais branda, né? Ela adormeceu. Mas é uma diferença, né, de tratamento. E mesmo na Alemanha, né, que a gente espera, Alemanha, Europa, mas isso foi 15 anos atrás. Então, mesmo naquela época, eles seguiam esse tratamento que o Brasil hoje em dia segue, que é ir devagarzinho e aumentando a força conforme as coisas pioram. Isso aí. Sim, sim. Exatamente.
O, um dos motivos assim eu não usar muito o alentuzumab é que ele depende de uma grande equipe assim multidisciplinar cuidando da pessoa. Então tem que ter um centro de infusão muito bom, tem que ter um clínico acompanhando, porque ele pode mexer com a tireoide, abaixar muito a imunidade, ganhar herpes, outras infecções. Então você está fazendo acompanhamento para tudo isso também. Eu tô fazendo acompanhamento, fiz uns exames de sangue para tireoide, exatamente para vitamina D também, né? Para acompanhar o nível de vitamina D, tireoide, glicose, fiz. Depois antes de fazer a infusão, eu fiz uma bateria de exames cardiológicos, né? Para acompanhar ali essa parte. Comecei a atividade física, enfim. E aí, pós a medicação, a infusão, eu fui de novo no cardiologista para dar aquele check-up, como a minha pressão subiu, né? Na época lá da medicação, eu falei, doutor, minha pressão subiu, e minha pressão era normal, né? Ele falou, tá, sua pressão é normal para baixa, e aí ter subido foi uma novidade, então voltei, tá tudo certo, e estou fazendo os acompanhamentos. Né? Perguntaram aqui qual que é a sua esclerose. Remitente recorrente. Aí, tá sabendo. Eu morro de medo de errar os nomes, mas é recorrente remitente. E o psiquiatra pediu pra você fazer terapia também para ansiedade e depressão? Por enquanto não. Eu procurei a psicóloga antes de procurar o psiquiatra. Inclusive, ela tá participando da live, Karina, doutora Karina. Eu comecei, aí eu lembro que eu fui e falei assim, doutora, você pode me passar alguma coisa para me acalmar? Ela, então, vamos procurar o psiquiatra, que ele vai receitar os medicamentos, e enfim, mas eu comecei com a psicóloga antes do psiquiatra. Perguntaram se você já tinha plano de saúde na época que sua irmã foi diagnosticada, quando você era criança. Não, não tinha. E hoje o Mas no seu diagnóstico você já tinha o plano? Isso, o plano de saúde que eu tenho não é meu, é do meu marido, né? Da empresa dele e eu sou dependente. Ah, que bom que casou, então. Se não tivesse casado... Exatamente. Não, mas geralmente eu sempre estagiei, então eu sempre tive do estágio, né? Sempre tive por conta do trabalho, do meu trabalho. Você já tinha antes também? Sim, por conta do estágio, mas eu sempre me consultei mais usando o plano dele, vamos dizer assim. E você falou no comecinho, perguntaram se foi difícil conseguir pelo plano, né? Então o plano negou 2 vezes, daí você teve que entrar com o advogado. Isso, porque para você entrar com o processo jurídico, você tem que ter a negativa do plano, né? Não é só, eu vou entrar com o processo. Não, primeiro eles precisam dizer o não, né? Seria bom se eles dissessem sim, mas eles primeiro dizem não e aí depois a gente entra com o processo. Você no comecinho falou, mas a gente não entrou em detalhes, você teve o diagnóstico em setembro 21, Isso. Mas você disse que talvez no passado já tinha sentido sintomas e que não foi dando muita bola, digamos assim. O que foi isso? Em 2019, eu fui levantar da cadeira e a visão escureceu, ficou embaçada, eu parei um pouco, respirei e eu já sentia dormências na pele, assim, eu passava a mão na minha pele e eu não sentia, na barriga, na coxa. Na época eu até falava, gente, eu não tô sentindo nada. Com uma irmã com esclerose múltipla, vamos lá, né? Eu sempre ignorei, sempre fui na ideia de, é estresse, é ansiedade. E eu cheguei em 2019 a ir no oftalmo para trocar, né? Trocar o grau. E ele fez exame de fundo de olho e ele falou, olha, você tem esclerose. Eu olhei para a cara dele, eu fiquei brava. Eu falei assim, você sabe o que você está falando? Minha irmã tem esclerose, você é oftalmologista, você não sabe dizer se tem esclerose ou não. Briguei com ele, antes tivesse ouvido ele, né? E aí eu não levei a sério o que ele falou. Falei, ele é despreparado, olha o que ele fala. A explicação dele também foi péssima. Ele falou assim, você tem uma carninha no fundo do olho que é característico de esclerose. Eu cheguei aí em um outro oftalmo, né? E a oftalmo tá falando, mas você não tem carninha nenhuma no fundo do olho. Eu falei, não deve ser nada. E aí, em 2021, que eu fui descobrir. Foi isso. Eu tinha muitas crises de labirintite até então. Labirintite que era tratada como labirintite. Mas provavelmente já era alguma coisa relacionada a ele. E hoje em dia, como é que você tá? Alguma sequela, algum sintoma, alguma limitação?
eu fico um pouco tonta, pseudo-surtos no calor, pseudo-surtos quando eu fico estressada, mas de uma maneira geral, sequela, acho que eu posso considerar só mesmo a tontura como uma sequela. A minha perna direita, de vez em quando tá muito quente, ela fica um pouquinho pesada, mas não chego a arrastar, só fico aquela vontade de, deixa eu deitar e colocar as pernas para cima. Mas de sequelas, eu diria só isso. E fadiga? Então, no início, quando eu descobri, uma menina que descobriu junto comigo, mais ou menos, assim, ela falou, nossa, eu fico tão cansada, fadigada o dia todo. Você não? Eu falei, não, estou ótima. Mas de um tempinho pra cá, a fadiga deu uma parecida na minha vida, assim. Mas nada que me incapacite, né? Eu gosto de falar, eu falei com meu marido, eu canso a minha fadiga. Se ela me cansa, eu canso ela mais ainda. Tem que ser, né? Isso aí. E antes do diagnóstico, você nunca tinha ido atrás de ver ansiedade e depressão, assim, tratar, acompanhar essas coisas? Não, eu tomava Passiflora, né? Que é um ansiolítico natural, assim, que fazia muito efeito. Mas era o que eu tomava, assim, tentava tratar desse jeito. A minha vida sempre foi muito agitada. Eu sempre estudei e trabalhei. Então, sempre continuo fazendo isso, né? Então, é um ritmo muito acelerado, sabe? Então, eu tentava me concentrar no trabalho ou na faculdade. E aí, passava essa ansiedade. Como é que você contou pra sua irmã? Foi por videochamada? Provável. Acho que foi. Eu fiz videochamada com ela, no hospital mesmo, e falei, olha, então, eu descobri que eu tenho esclerose. Tanto que quando o oftalmo, lá em 2019, falou que eu tinha esclerose, eu liguei pro meu irmão e falei, Marcos, ele falou que eu tenho esclerose. Aí meu irmão, falei, mas não fala pra minha irmã nem pra minha mãe. Ele foi e ligou pras duas, né? Fofoqueiro. E aí minha irmã... E ninguém te fez fazer exame? Oi? Ninguém te levou a fazer ressonância? Não, minha irmã foi e falou, não, fica tranquila, oftalmo no diagnóstico é isso. Não é nada. É um desastre. Eu creio assim, eu creio muito em Deus, né? Então eu acho que não era o momento para eu descobrir. O momento foi em 2021. Talvez naquela época você não ia ter iniciado com um remédio bom desse, talvez tivesse entrado com um fraquinho, ficasse uns 2, 3 anos sofrendo com febre e injeções, 2022 ia ter um surto e ia trocar. Sim, exatamente. Então, assim, era o momento em 2021 para eu descobrir isso, sabe? Então, é sobre isso. E eu vi bastante gente falando do protocolo Coimbra aqui, só para não entrar muito em polêmica, Tá. Eu gosto de usar alguns exemplos assim, que, por exemplo, digamos então que você teve um pré-diagnóstico de esclerose em 2019, que provavelmente o oftalmo estava certo, então você já tinha esclerose naquela época. E desde 2019 até 2022, finalzinho de 21, 22, você ficou basicamente uns 3 anos sem nada. Sem nada. Se você tivesse entrado no protocolo, feito vitamina D, ou feito qualquer outra coisa, o mérito de ter passado 3 anos sem surto, com a doença controlada, em remissão, teria sido do protocolo. Então são esses exemplos que às vezes a gente usa, fala assim, ó, o nome da doença já é esclerose múltipla remitente recorrente. Ela remite, ela entra em remissão, fica 1, 2, 3 anos quieta, depois volta tendo um surto. 1 ano, 2 anos, 3 anos quieta, depois volta tendo surto. Sim. Então, às vezes, a gente casa a pessoa que está fazendo algum tratamento alternativo com esse período sem surtos e ela acha que funcionou, digamos assim. Sim. Sim. Eu li muito sobre o protocolo, né? Logo quando eu fui diagnosticada, segui 300 milhões de páginas, li. O meu neurologista até falou, para de procurar. Porque qualquer coisinha eu já jogava no Google. E eu cheguei a ver, sim, sobre o protocolo Coimbra, não entrando em discussão, mas nunca me passou pela cabeça fazer esse tratamento. Acho importante, né, acompanhar o nível de vitamina D. A minha irmã toma vitamina D, porque na Alemanha não tem sol igual aqui no Brasil. Então, por isso, há necessidade dela tomar, mas no nível normal, né, que todos nós temos que ter. E aqui no Brasil a gente tem muito sol, então eu procuro sempre tomar sol, né, para manter ali a vitamina D em bons níveis, mas é só isso. E assim, tem muita coisa do protocolo que eu gosto, assim, eu só não gosto das altas doses de vitamina D. Mas todo o resto que eles preconizam, que é beber bastante líquido, alimentação saudável, atividade física, controle emocional, fazer as consultas com várias pessoas diferentes,
Isso tudo é bom e realmente faz bem para a doença. Sim. Então tem que ter todos esses hábitos saudáveis, ajuda muito mesmo. Sim, eu mudei completamente a minha alimentação quando completamente, aí a pessoa vê meu stories está comendo hambúrguer. Vamos lá. Melhorei bastante a minha alimentação depois que eu descobri, né? Antes eu não fazia atividade física. Eu falei, não, agora eu preciso fazer uma atividade física. A minha alimentação precisa melhorar. Então, eu tento no dia a dia comer mais fruta, comer mais verdura, evitar gordura em si. Eu tento me adaptar com outras coisas. Tento cortar glúten. Assim, não sou também, ai meu Deus, nada de glúten. Não sou intolerante, né? Mas eu tento cortar o máximo que eu consigo. A minha fisioterapeuta, ela é ótima, porque ela estuda sobre doenças infecciosas, né? Doenças. Então, ela me dá algumas dicas, como a cúrcuma. Eu bebo um suco detox de manhã com a cúrcuma, que faz muito bem, é um produto natural. Tomo chás naturais para melhorar, para me acalmar. Então, assim, a alimentação e a atividade física foram pontos, assim, que melhoraram demais. Isso, independente se você tem uma doença ou não, é muito importante para sua vida. Foi o que eu falei também com o doutor hoje. A minha irmã ela não se cuida nessa parte alimentar, né? Ela come muita gordura, ela bebe muito refrigerante, ela fuma. Então são pontos. E ela tá vendo? Você denegrir ela aqui? Vou denegrir ela sim aqui. Ela tá assistindo a gente? Muito tarde lá? 5 horas de diferença, ela já tá dormindo. Eu posso denegrir ela. Mas é para ela aprender. E ela vive muito bem. Não façam isso, porque pode ser que piore, pode ser que até hoje o que tenha piorado a doença dela tenha sido esse mau hábito, né, que ela tenha. Então eu tento fazer o contrário, eu tento me disciplinar, de ser melhor para mim mesma, né? Nesse sentido eu gosto de alguns exemplos que assim, só esclerose já é um pouco complicado. Então esclerose com diabetes não vai ser legal. Sim. Esclerose com pressão alta não vai ser legal. Esclerose com colesterol, com infarto, com AVC, com obesidade, não vai ser legal, as coisas vão ficar mais difíceis. Então se cuida para não ganhar mais um problema, mais outra doença junto. Exatamente. E ao mesmo tempo que a gente se cuida, você consegue melhorar a esclerose. Então, além de não ganhar uma diabetes, a sua esclerose vai ficar melhor. Sim. Porque quem se cuida tem uma doença mais boazinha. Sim, verdade. O médico da minha irmã, o neurologista dela, vive puxando a orelha dela. Porque ela vive gripada, vive com a garganta ruim, problema nos rins. Tá minha mãe aqui denunciando. E ele fala, olha, o dia que você melhorar a sua alimentação, parar de fumar, isso tudo vai melhorar para você, independente, assim, da doença, né? Porque depois que eu tive a esclerose, certas coisas eu falo, isso é culpa da esclerose. Não, não é. Nós temos a esclerose e continuamos tendo outros problemas, né? Outras coisas que podem acarretar. Então, se cuidar é fundamental. E uma coisa que eu gosto muito, que eu fiz até um videozinho que foi um dos que mais deu view no meu Reels, é sobre o cara dos 100 metros. Que você não tem que esperar um surto acontecer, não tem que esperar uma sequela aparecer para você virar o cara dos 100 metros. Você tem que virar o cara dos 100 metros antes. Você tem que pegar a situação que você está hoje, que você está muito bem, sem sequela, 100% independente, e virar o cara dos 100 metros hoje. Se cuidar, fazer atividade física, correr, malhar, aumentar seu nível assim, de disposição, de aguentar correr, de tudo. Levar o máximo possível hoje. Porque se um dia o surto vier, se um dia o remédio falhar, você vai ser uma pessoa assim, um super atleta, que o surto não vai nem fazer cócega em você. Sim. Então você tem que virar o cara dos 100 metros hoje, não esperar um surto vir. Sim, sim. Falando sobre o filme, confesso que eu não consegui assistir o filme. Não assistiu? Não consegui. Eu comecei a chorar antes do diagnóstico. Eu falei, acho que eu ainda sou um pouco sensível para isso. E aí eu não... Cada pessoa reage diferente. Sim, mas é um filme super bacana para quem quer conhecer sobre a doença, sobre o que acontece. Eu indico, mas eu mesma não consegui assistir. Tem que cuidar, porque tem muita gente com fases diferentes da doença, fase de aceitação. Se a pessoa está na fase mais de luto do diagnóstico, não é legal. Se a pessoa está mais empolgada, já entendeu a verdade sobre a doença, que não é todo mundo igual, que não vai ficar todo mundo igual. Tem, hoje em dia que a doença é super bem controlada, mais fácil de controlar do que era alguns anos atrás. Filme 100 metros. Isso. E sobre isso, doutor, é muito importante, porque
eu tento não me comparar à minha irmã, né? Tipo, o que ela passou, não necessariamente eu vou passar, ou o que ela não passou, eu vou passar. Nós somos diferentes, né? Mesmo sendo irmãs, nós somos diferentes. Eu conheci, antes de saber que eu tinha esclerose, uma pessoa que ela tem esclerose, que ela também está assistindo a live. Um beijo, Si. E toda vez que, no início, eu entrava em desespero e mandava mensagem: você sentiu tal coisa? Aí ela, não, mas não necessariamente você não precisa sentir. Ou às vezes eu fazia umas perguntas e ela me respondia assim: Tamires, conheça você, né? Conheça o que você está passando. O que eu passei, você não vai passar. É diferente. Então, assim, quando alguém também vem me perguntar sobre a doença, que acabou de descobrir a doença, você passou por isso, você passou por aquilo. Eu falo sim, mas você não vai passar, você não necessariamente vai passar. É muito diferente as fases, assim, é difícil para quem tem esclerose não se comparar, né? Acho que qualquer pessoa, até que não tem uma doença, a gente se compara, mas é fundamental a gente não se comparar. É o que eu tento trabalhar todos os dias em mim. Porque assim, mesmo que a gente pegue duas pessoas de mesma idade que vão usar o mesmo remédio, podem ter doenças completamente diferentes. Então, cada esclerose é diferente, cada pessoa vai reagir diferente com o tratamento. Então, mas assim, a certeza que eu tenho é que cada dia que passa, o tratamento está melhor. Então, ter o diagnóstico de esclerose hoje, que é 10 de abril de 2022, e tem diagnóstico de esclerose em 1800, 1900, é totalmente diferente. Então, os exemplos ruins que a gente tem da doença hoje em dia são de pessoas que foram diagnosticadas lá em 80, 90, 2000, e que não tinham a remitente recorrente, às vezes já tinham anos de doença progressiva, e que não tem comparação. As pessoas que hoje em dia são diagnosticadas com a remitente recorrente, que é o seu caso, assim, então, assim, anos-luz longe de uma cadeira de rodas, de uma bengala, de uma sequela mais séria, principalmente quem faz um tratamento bom, como o seu caso. Sim, então, sim. assim, você perguntou hoje, assim, para mim tá, assim, muito, 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 muito distante de algum dia precisar alguma coisa parecida dessas. Sim, com certeza. Mas bate o medinho. Confesso. Eu vi que uma pessoa perguntou se a minha irmã... Somos irmãs gêmeas. Não, não somos irmãs gêmeas. E nós somos irmãs de pais diferentes. Então, a gente sabe de onde que veio o gene defeituoso. Tá aí do lado. Aqui do lado. Minha mãe tá chorando exatamente nesse momento. Não precisa ter falado isso, tô brincando. Mas uma comparação que também já o neurologista fez foi que pode acontecer do pai da minha irmã também ter uma predisposição e o meu pai ter uma predisposição e a minha mãe ter uma predisposição e aí teve essa felicidade, vamos dizer assim. Porque esclerose não é para quem quer, assim, não. Se eu quero ter esclerose, o que eu faço? Não tem como ter. A pessoa tem que estar predisposta, tem que estar marcada na paleta, marcada no gene. Essa pessoa que nasceu aqui tem um risco para desenvolver esclerose ao longo da vida. Daí a gente ainda não sabe o que faz ela nascer. Se é o Epstein-Barr, se é a vitamina D, se é o estresse, se é a poluição, se é agrotóxico. A gente ainda não sabe o que faz as pessoas predispostas a desenvolver a esclerose. Mas com certeza vocês têm alguma genética ali que favorece, que predispõe. Não significa que vocês têm mais irmãos, né? Não significa que todos os irmãos vão ter também. Sim. Não, e a minha irmã teve filha e ela já tá com 20 anos, a minha sobrinha, né? Vamos dizer assim, geralmente o diagnóstico vem dos 20 aos 40, né? Que tem essa, mais ou menos a faixa etária. E minha sobrinha não tem até agora e não vai ter, né, sintoma nenhum e nada referente à esclerose, né? E a sobrinha é quase da sua idade, então. A diferença de idade... Minha mãe era ligada. E ela não... E eu nasci porque, enfim, Deus abençoou, né? Minha mãe não estava preparada, ela tinha 45 anos, já tinha 20... Quantos anos de ligadura? Já tinha 20... Não, tinha 11 anos. 11 anos que ela era ligada. Então, assim, né? A gente veio com um propósito para a Terra e é sobre isso. E sua sobrinha nunca teve nenhum sintoma também, né? E ninguém pediu para ela fazer exame. Ainda não.
ela tem um pouco de receio de fazer. Minha mãe falou aqui agora, né? Pra descobrir. Mas nem precisa fazer. Não tem que fazer exame preventivo, assim, de nada. Sim, Só quando tem sintoma. Ela faz... Ela mora na Alemanha também, né? Ela faz enfermagem. Então, assim, se fosse para ter algum sintoma, alguma coisa, eles já teriam diagnosticado, né? Estão pedindo qual que é o seu Instagram. Para achar o Instagram, você clica aqui no título esclerose múltipla, eu acho que vai aparecer o perfil dela. Eu sou péssima com essa coisa de live, tá, gente? E me diz, você acha que foi melhor ou pior já ter noção sobre a doença? Você preferia ser ignorante e completa, assim? Ou você acha que foi bom? Ou foi ruim? Não sei. Para mim, que sou um pouco a louca do Google de pesquisar tudo, para mim foi melhor. Porque quando você pesquisa, você vê coisas mirabolantes, né? Coisas que nem são verdades, vamos dizer assim, né? Nem tudo que você pesquisa é verdade. Então, ter uma noção foi muito bom. Foi muito positivo para mim, assim, com certeza, com toda certeza. Ainda mais ver a minha irmã tantos anos com a doença e estando bem. Né? Assim, entre idas e vindas, ela está bem. Acho que faltam mais 5 minutos pelo meu relógio. Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai respondendo aqui do chat agora. Isso, legal. Tem algumas... O pessoal tá mandando aqui, né? Algumas perguntas. É que elas se perdem. Agora, quem tiver pergunta, a hora é agora. E você teve ajuda de algum grupo de apoio, assim? Um Instagram, uma pessoa, uma página, algum grupo presencial? Você buscou recurso, informações? Bom, o grupo de apoio foi mais a minha família e a Celiana, que eu citei anteriormente, que eu conheci ela, a gente trabalhou juntas e foi a primeira pessoa, assim, externa que eu falei, Cici, eu descobri que eu tenho esclerose igual você, e ela tem sido um apoio muito bacana para mim. E fora minha irmã, né? Enfim. Teve uma pergunta. Qual o nome do seu remédio se pode engravidar? Alentuzumab, Lentrada. E sim, depois da segunda aplicação, aguarda 6 meses e aí pode engravidar. Pode engravidar sem remédio no corpo, altamente segura durante a gestação. Isso, exatamente. Minha filha tem 25 anos, recém-diagnosticada e não quer falar sobre o assunto. Dosa Naruto, estou apreensiva. É a mãe que está mandando mensagem. Isso. Olha... Que conselho que você dá? Eu ia falar agora. Tem que falar, não tem que falar? Conta pra quem? Conta pra... Eu fui ao contrário. Eu fui a filha que... A mãe que era apreensiva e não queria falar comigo. Eu acho que é você chegar numa oportunidade que ela esteja calma, sentar com ela e falar, olha, eu tô do seu lado, eu vou te ajudar. O que você se sentir à vontade de compartilhar comigo, você compartilha e eu vou te ajudando o máximo que eu posso. Acho que é se colocar à disposição sem querer ser muito invasiva, muito assim. Eu acho que não tem que espremer o assunto, né? Espremer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É no seu tempo mesmo. Isso. Vai devagar com a pessoa, vai devagar com a sua filha, que ela vai se abrir com você, tenho certeza. É muito difícil conseguir o alentuzumab no SUS? Sim, mas se você já tiver feito algum tratamento anteriormente, algum outro medicamento e deu falha, facilita muito. Então, o alentuzumab está no SUS, disponível depois do NATA. Então, para seguir a ordem certinha, o SUS dá o alento se você já falhou com o NATA. Então, para o SUS é basicamente isso. Perguntaram quantos anos que sua irmã já usa o Fingo e se ela teve surto depois do Fingo. Eu não sei quanto tempo ela está com o Fingo, mas ela teve surto recentemente? Não, sem surto. A doença dela... E você contou adormeceu. Você contou no trabalho? Oi? Você contou no trabalho do diagnóstico? Sobre o trabalho. Como é que foi isso? Eu acho interessante falar sobre isso. Eu estava mudando de estágio, eu estagiava numa empresa quando eu descobri a esclerose, estava num processo seletivo para uma outra empresa. E o pessoal da empresa que eu estava, eu contei para eles, né? Eles me deram um super apoio. Eu falei, olha, acho que eu não tenho condições de continuar trabalhando, assim, né? Naquele baque, eu falei isso. Eles continuaram comigo, sem ir trabalhar, eles continuaram me pagando para eu fazer essa transição, né? De um estágio para o outro. Eles já sabiam que eu estava passando por um processo seletivo. E quando eu entrei nesse novo estágio, para mim foi muito difícil. Eu falei, nossa, eu passei num processo seletivo com muitos estagiários.
eu tenho uma doença, tem uma fila atrás de mim de pessoas capacitadas para estarem no meu lugar. Eu já entrei com isso na cabeça. Eu falei, olha, eu avisei nos exames médicos, né, que você passa pela medicina do trabalho, eu avisei, fui honesta o tempo todo. Só que eles não passam, né? Não passaram isso para o meu chefe. É coisa só de médicos, né? E foi quando eu tive um surto. E eu falei, putz, o que eu vou falar para o meu chefe? Olha, eu vou ficar 5 dias fora, mas eu volto. Foi quando eu mandei uma mensagem para ele e falei, olha, eu descobri a doença, eu estava no processo seletivo para entrar aqui com vocês. É uma doença assim, assim, assim. E eu falei, é agora. Eu acho que é agora que a minha demissão vem, né? Demissão não, mas assim, pô, tem uma fila atrás de mim. E ele foi a pessoa mais incrível do mundo comigo. Ele me mandou um áudio falando, Tamires, se cuida. Eu acredito muito na sua cura. Eu passei por um problema parecido com a minha esposa e ela foi curada. Eu acredito muito que você vai ser curada. Pode contar comigo. Fica o tempo que você precisar de ficar. Toma o medicamento que você precisar de tomar. Eu tô aqui, eu te apoio. Acabou. Aquilo ali, toda a tensão que eu tinha com a doença de externalizar, antes ninguém sabia, até eu contar pro meu chefe, ninguém, só a minha família sabia. Quando ele falou isso, no hospital mesmo, eu fiz aquele Reels que você compartilhou hoje, que eu falei, eu tô bem. Eu tô bem e eu consigo. E tanto que depois disso eu tive que sair de novo, né? Ficar 5 dias fora para tomar o medicamento. E ele foi e falou, vai lá, fica os 5 dias, me mandavam mensagem, a galera do trabalho, tá tudo bem, tá tudo certo. E quando eu voltei, deu um tempo, eu precisava tirar férias, né? Regra de estágio, a cada 6 meses você tem que tirar 15 dias. E eu virei pra ele e falei assim, não, eu não quero 15 dias, eu já fiquei fora, né? Aí ele, mas por quê? Eu falei, não, eu já fiquei fora, já tomei medicamento, eu não vou fazer isso. Ele, não, você tem que tirar férias, vai curtir o maridão, vai aproveitar, vai descansar. A live vai cair, tem 10 segundos, Ai, meu vai Deus. cair. Tá bom. Eu só queria agradecer então todo mundo que ficou, obrigada. agradecer a Tamires. A gente conversaria por horas aqui, quem sabe a gente marca outro. Isso.